Com a paralisação do futebol que termina nessa terça-feira, com o Inter entrando em campo contra a equipe do Belgrano, são várias as discussões que foram trazidas para a sequência do futebol brasileiro nesta temporada. Muitas delas serão debatidas no Congresso Técnico, organizado pela CBF com todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, no próximo dia 27 de maio. Entretanto, uma pauta levantada por outros clubes gaúchos não é mencionada ou debatida pela direção colorada. E isso tem um motivo. O Internacional nos bastidores procura não se manifestar, e muito menos publicamente, a respeito da possibilidade de não haver o rebaixamento para os clubes do Rio Grande do Sul. Por trás, existe uma confiança colorada a respeito do desempenho nesta temporada e também um entendimento sobre a necessidade desta normativa. A gente traz detalhes sobre o silêncio do Inter sobre essa pauta delicada agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero falar sobre o silêncio do Inter, sobre uma pauta delicada e que vem sendo abordada por muitos clubes, em especial clubes do Rio Grande do Sul, que é a possibilidade de não haver rebaixamento para clubes gaúchos nesta temporada do Campeonato Brasileiro. O Inter tem uma posição sobre o assunto que, por enquanto, é velada. E a gente vai trazer esses detalhes. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Z-A-P-A-Y, Zapay. Na Zapay tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito. IPVA atrasado, licenciamento vencido, qualquer multa que não chegou na porta da tua casa. Lembrando que as guias para o pagamento do IPVA, elas estão suspensas, porque o sistema está fora do ar. Entretanto, quando voltar, a Zapay vai estar à disposição para que você pague o seu IPVA em até 12 vezes, tá? Lembrando, com o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. Zapay, Z-A-P-A-Y, um aplicativo que te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, tá? Gente, olha só. Existe uma discussão no futebol brasileiro e que será tratada no Congresso Técnico do dia 27 de maio, lá no Rio de Janeiro, na CBF, que envolve a possibilidade da suspensão de rebaixamento para clubes do Rio Grande do Sul. O Renato se manifestou sobre isso, o técnico do Grêmio, de maneira positiva. Outros técnicos também se manifestaram positivamente em relação a isso. Outros clubes se manifestaram positivamente em relação a isso. E o Inter, que seria o outro grande clube a abraçar esta ideia, a abraçar essa sugestão, não o fez. E o Inter está mantendo um silêncio sobre essa pauta no bastidor. E quando é questionado sobre o assunto, quando são questionados sobre este assunto, os dirigentes do Inter preferem não se manifestar e dizem que o clube não tem uma posição oficial sobre o assunto. E por que o Inter não tem uma posição oficial pública sobre o assunto? Porque o Inter tem uma posição sobre o tema no bastidor. E é uma posição que vai contra a posição dos outros clubes do Rio Grande do Sul. Vai contra, por exemplo, a posição do Grêmio. O Inter não é a favor desta cláusula. O Inter não é a favor de suspender o rebaixamento para os clubes do Rio Grande do Sul. E no bastidor, isso tem ficado cada vez mais claro. Só que o Inter entende que dar uma declaração pública disso não é adequado, porque é uma pauta sendo levantada por clubes que estão sendo prejudicados como o Internacional e que, se o Inter não vai ajudar, que não atrapalhe. Basicamente isso. Mas, no bastidor, o Inter não entende como esta uma causa a ter a sua bandeira levantada, a ser, gritada e que tenha uma adesão para que os clubes do Rio Grande do Sul não sejam isentos de alguma forma de rebaixamento. Ou ainda pior, que não exista rebaixamento nessa temporada do Campeonato Brasileiro e que o próximo campeonato, por exemplo, tenha 24 clubes. Isto também é uma ideia que o Inter não gosta, não agrada. E por isso o Inter não tem se manifestado a respeito do assunto. E o Inter tem a sua opinião também por uma certa confiança que a gente vê no bastidor colorado a respeito das condições para o restante da temporada, tá? O Inter acredita, sim, que pode brigar por títulos, tá? E o Inter tem uma confiança no bastidor de que tem condições de, com o time que tem, com o elenco que tem,
mesmo nessa situação difícil agora, de casas itinerantes, brigar por algum título nessa temporada, seja a Copa do Brasil, seja a Copa Sul-Americana, ou seja o Campeonato Brasileiro. E se esse é o entendimento atual da direção colorada, não faz sentido tirar o rebaixamento, a possibilidade de rebaixamento, porque o Inter entende que os clubes não correm este risco em função dos problemas daqui. O Juventude corre por uma outra condição, mas o Juventude, por exemplo, está treinando na sua cidade, está jogando no seu estádio, tá sem maiores problemas o Juventude. Corre por uma questão econômica de sempre, já entrou como candidato ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Por isso o Inter entende que não é uma pauta da qual se deve levantar a bandeira, mas o silêncio no bastidor existe. Obviamente, a portas fechadas, o Inter vai ter que se manifestar sobre o assunto no Congresso Técnico. E me causa curiosidade qual vai ser a argumentação do Internacional, qual vai ser a posição do Internacional a respeito do tema na reunião do Congresso Técnico do dia 27 de maio. O Inter vai endossar justamente para apoiar esse movimento de outros clubes gaúchos ou o Inter vai se posicionar contra porque entende que é isso mesmo? É uma dúvida, mas no bastidor, internamente, o Inter não é a favor e não levanta a bandeira por essa cláusula não. E por isso, por enquanto, prefere manter o silêncio. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!